Aqui é o professor Dércio para mais uma correção aí das nossas atividades de arte, né? Nós temos então aí a correção da aula 3, parte 2, ok? Nós vamos começar com uma questão da VUNESP, que diz assim, eu vou ler aqui do lado, aqui no computador, que está maior, tá? Diz assim, a partir do século XII, em algumas regiões europeias, nas cidades em crescimento, comerciantes, artesãos e bispos aliaram-se para a construção de catedrais com grandes pórticos vitrais rosáceas, produzindo uma poética da luz, abóbadas e torres elevadas, que dominavam os demais edifícios urbanos. O estilo de arte da época é denominado como, tá? Então ele me dá algumas dicas, ok? Daquilo que é característico dessa arquitetura. Então, vamos lá. No renascentismo, né, nós tínhamos uma série de pessoas que investiam nessa questão da arte, né, entre eles até os burgueses que surgem, né, nesse contexto, tá? Mas nós não tínhamos as características de vitrais e rosáceas, tá? Então, o renascentismo eliminado dessa questão. O item B diz bizantino, tá? Então, o item A renascentista, né, perdão. Item B, bizantino. No bizantino nós tínhamos as fortalezas de Deus, lembra? Então nós não tínhamos os vitrais, já começa daí, tá? Então já elimina o bizantino. Românico, tá? Característica do românico aqui não estava também nessa questão dos vitrais. Os vitrais quebram toda essa estrutura, né, onde nós temos a questão aí que está sendo avaliada, tá? O próximo, gótico. No gótico, tinha pórtico? Tinha pórticos. Tinham vitrais? Tinham vitrais. Tinham rosáceas? Tinham rosáceas. Lembra que eu falei para vocês que em alguns casos a luz ajudava na construção da mensagem que o padre ou o bispo vinha trazer? É justamente esse produzindo uma poética da luz, abóbadas e torres elevadas, característica toda de gótico, tá? Então a gente já elimina o barroco nesse sentido. Então a resposta certa é a D, que é o gótico. Beleza? Vamos lá, outra questão da VUNESP para vocês. A número 2 diz assim: sobre as associações de importantes grupos sociais da Idade Média, um historiador escreveu. Okay? O que ele escreveu? Eram cartéis que tinham por objetivo a eliminação da concorrência no interior da cidade e a manutenção do monopólio de uma minoria de mestres no mercado urbano. Okay? Daí tem a citação ali de Jacques Legoff, a civilização do Ocidente medieval. Tá? Nesse texto, quais são as características que nós vemos de maneira típica, que fazem parte, né, dessa corporação? Tá? Lembra que nós falamos um pouco sobre as guildas? Tá? Nas guildas, as guildas fazem parte dessa questão aqui que nós estamos falando, tá? Que aconteceu na Idade Média. Então, nós temos lá as universidades medievais. Não existiam universidades medievais nesse período, tá? Poderia ter escolas de instrução de cunho religioso, mas universidade, no contexto de universidade, não existia, tá? A atuação das ordens medicantes. Então, nós estamos falando de algo relacionado à medicina, e a medicina também não era um elemento tão explorado de uma forma como se fosse uma ciência. Então, aqui a gente está falando de algo como que... Aqui está falando assim que eram cartéis, eram grupos menores que tinham um objetivo eliminar a concorrência das cidades, tá? E manter ou construir, né, um monopólio em que só uma minoria de mestres estariam nesse mercado. Então,
seria o quê? As corporações de ofício, que são as guildas, né? As pequenas corporações mantidas, né, numa estrutura clerical, numa estrutura religiosa, em que se ensinava um ofício para uma pessoa, e essa pessoa se tornaria um mestre no futuro, né, e esse mestre dominaria aquela guilda, né, daquela região. Aí eu tenho guilda, por exemplo, da região de Barcelona, tem a guilda da região de Palermo, eu tenho as guildas da região de Porto, em Portugal, e assim por diante. Cada região tinha sua guilda que tinha essa corporação de ofício que mantinha, né, esse monopólio dessa minoria desses mestres, tá? Dessa citação. O domínio do Senhor dos Feudais foge totalmente, e as seitas heréticas também foge totalmente dessa questão. Então nós estamos falando de uma resposta baseada numa citação, e essa citação me faz lembrar das guildas, e essas guildas justamente eram, né, esse elemento, esse cartel, né, que é citado justamente nessa citação, ok? Vamos a 3? A 3 diz assim: entre os pintores flamengos, né, que viviam nos Países Baixos durante a Idade Média, um dos que mais se destacaram no emprego do estilo gótico foi. Apesar desse artista também se destacar no Renascimento, eu não lembro se vocês vão se recordar que na aula eu falei que nós tínhamos artistas no Renascimento do Norte Europeu, né, dos Países Baixos, que tinham característica do gótico, e por isso em algumas literaturas vocês iriam encontrar que eram o gótico tardio, tá? Então esse gótico tardio ou renascimento no norte europeu, então faz com que nós tenhamos uma mistura entre um pouco do final do gótico e esse início do renascimento. Então isso se caracteriza diretamente, né, em um artista em específico. Falamos de Van Gogh. Van Gogh não é desse período, já começa daí. Velázquez, artista do período barroco, que também não é desse período. O Rembrandt também não é desse período. Está escrito aqui no meu, está escrito errado. Deixa eu visualizar aqui que está menor. Está escrito errado, tá? É escrito com E, não com A, enfim. O Vermeer também não é desse período, que é dessa transição da Idade Média para o Renascimento. O que sobrou foi o Jan van Eyck. Né? Van Eyck, artista holandês, do principal ícone desse movimento dos Países Baixos, dessa transição entre o gótico e o Renascimento. Tá? Tranquilos aí? Vamos para finalizar a última questão, que é da UP, Universidade de Pernambuco, 2009, que diz lá: na Idade Média, Bizâncio era um importante centro comercial e político, tá? Nós falamos sobre isso em aula. Merecem destaque seus feitos culturais, mostrando senso estético apurado e uso das riquezas existentes no Império. Na sua arquitetura, a igreja de Santa Sofia se destacou, né? Lembra que eu falei? A Raja de Santa Sofia, principalmente pela influência, né, desse ocidental, oriental, enfim. Então ela se destaca pelo quê? Daí a questão A diz lá: sua afinação com o estilo gótico, com exploração dos vitrais e o uso de metais na construção dos altares. Então, assim, é uma questão aqui que pode trazer uma confusão, tá? Porque quando a pessoa olha, vê lá as torres elevadas, já lembra de gótico, já quer conectar com a questão do gótico, né? Que tem aquela... Enfim, mas veja que as torres que nós temos na Rádio Santa Sofia, elas são de influência islâmica, né? Ela não tem característica nenhuma de gótico. Então já quebro aqui, tá? Essa questão, então a questão A está errada já nesse sentido.
A B está escrito assim: simplicidade nas suas linhas geométricas, negando a grandiosidade como nas outras obras de existência no Bizâncio. O absurdo já está na questão da negando a grandiosidade. Se tem uma igreja grandiosa nesse período do Bizâncio, que talvez seja o maior ícone do período bizantino, do Império Bizantino, da Idade Média, é justamente a Hagia Santa Sofia. Então a B você já quebra a relação dessa questão da grandiosidade, então a questão está também errada. Questão C diz: grande riqueza da sua construção, com o uso de mosaicos coloridos e colunas de mármore suntuosas. Então, grande riqueza de sua construção? Corretíssima, construção grandiosa, luxuosíssima. Com o uso de mosaicos coloridos, lembra que eu mostrei a característica dos mosaicos que perduraram dentro da igreja de Hagia Sofia, mesmo com as mudanças políticas e religiosas, tá? E a terceira, colunas de mármore suntuosas, tá? Eu não vou me recordar se eu enfatizei isso ou não, mas que também faziam parte. Então a letra C está correta, ok? Agora vamos ver porque a D e a E estão errados. Imitação, a D diz imitação que fazia dos templos gregos, já errou de cara aqui, não preciso nem ler, tá? No restante. A E diz consagração dos valores católicos medievais, em que a riqueza interior era importante em toda a cultura existente. Também é um erro nesse sentido, porque, né, na verdade não se pregava isso dentro dos valores medievais nesse momento. Então, também por isso essa questão está errada. Okay? Então a questão C é a questão correta, né? Grande riqueza da sua construção, mostra grande riqueza lá, com o uso dos mosaicos coloridos que citamos em aula e da coluna com mármore suntuoso. Ok? Beleza, galera? Um abraço, valeu e até a próxima.